Pessoal, antes de continuar o vídeo, eu quero lembrar pra vocês que você pode apostar nas duas lutas através da Stake, e pra luta entre Jake Paul e Anthony Joshua vai ter uma promoção exclusiva da Stake. Odds multiplicadas pagando 8,75 para 1 se o Anthony Joshua vencer a luta por decisão. Ou seja, se o Joshua deixar o Jake Paul chegar até a decisão dos juízes, pegar leve com o garoto. Essa promoção é exclusiva da Stake, são as melhores cotações para a vitória do Anthony Joshua, e para participar, basta você criar sua conta na Stake através do link aqui no primeiro comentário fixado, e quando pedirem um código, coloca lá Figueira UFC tudo junto. Dado o aviso, vamos seguir com o vídeo. Pabum, chegou a hora. Fala, meu querido. Chegou agora. Temos que falar da luta do ano, a luta que vai parar o mundo. Cara, prepare-se para Armagedon, dependendo do resultado dessa luta. Vamos lá, Anthony Joshua contra Jake Paul. Eu nem sei por onde começar. Vamos primeiro falar do Jake Paul. Eu vi inclusive um vídeo seu no Instagram, onde você fala que o Jake Paul não é mais um youtuber que luta boxe, ele é um boxeador legítimo. Beleza, pode não ser assim, material pra ser campeão, talvez não. Mas, assim, eu acho que já deixou de ser um mero youtuber, né? Acho que ele já passou desse nível. Desse nível. Porque assim, você compara outros youtubers, outras celebridades assim, que estão entrando no mundo do boxe, você vê que o nível do Jake Paul é muito diferente. O interessante sobre o Jake Paul, esse cara, depois que entrou, botou na cabeça que se eu fosse um lutador, ele montou um CT animal em Porto Rico, lá a cidade onde ele mora, onde ele vive. Ele treinou com a seleção olímpica americana, ele se preparou ao longo desses anos. Ele chama pro camp de treinamento dele grandes nomes, inclusive pro camp do Gervonta, ele tinha chamado Shakur Stevenson. Então assim, esse cara tem recursos financeiros para se cercar dos melhores. Aí o que ele precisa? Fazer aquilo que poucas pessoas são capazes de fazer. Se entregar e caminhar o caminho. Eu uso essa expressão de caminhar o caminho. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu faria. Ah, se eu fosse filho de não sei o quê. E aí, quando tu dá recurso pra essas pessoas não se tornam. Tu entende? E esse cara tá fazendo esse caminho e tá se tornando. Então, pra luta do Anthony Joshua, a gente tá vendo os pesos pesados que ele levou pra fazer sparring com ele, cara. Pelo amor de Deus. A gente não tem acesso aos vídeos. Eles não liberam. Eles não estão liberando. Estão liberando pouquíssima coisa. Se ele tivesse saindo bem com esses caras, realmente vai chocar o mundo, entende? Então, eu te interrompo pra te dizer, esse cara sim é um boxeador. Ponto. E ele arquitetou, organizou um circo para que ou ele seja queimado em praça pública, ou ele seja ovacionado. Esse cara não tem medo de arriscar. Mas é isso que tem se tornado a carreira do Jake Paul, fazer essas lutas que você vê o pôster, você fica meio que chocado, você cria aquele interesse, né? Por exemplo, Mike Tyson e Jake Paul, você pensa, pô, não tem por que fazer essa luta, mas lá dentro tem aquele pingo de curiosidade. E se o Mike Tyson ganhar? Só que agora com o Joshua, ele que tá se pondo no risco, né? Total. E ainda assim cria aquela curiosidade. Será que um pombo sem asa do Jake Paul encontra o queixo do Joshua e ele faz história e desafia o Alexander Usyk ano que vem? E olha que interessante, o Anthony Joshua, todas as derrotas deles foram para caras menores. As derrotas dele foram para caras do tamanho do Usyk, pro Andy Ruiz, o mexicano, baixinho. Então ele tem dificuldade de lutar com caras menores. Não surpreender, fazendo o dever de casa, existe sim essa possibilidade. E é o que tu falou. E se, cara, no fundo, eu não vou dizer assim, ó, é 100% de chance que Anthony Joshua vai ganhar. Eu tenho 1% de mim que diz assim, ó, mas e se esse cara acertar aquela bomba que ele tem um swing muito bom com a mão de trás, se ele acertar no Anthony Joshua, tá entendendo? É o que precisa numa luta de peso pesado pra definir a luta. Então, e aí a palavra se vai entrar direto agora. Se acontecer de Jake Paul acertar o seu famoso swing, meu irmão, nós vamos ver uma tragédia. É a seguinte, assim como em todas as lutas do Jake Paul, tem muita gente que acha que tem a possibilidade de ser marmelada, que tem a possibilidade de, sei lá, não ter um vencedor anunciado, a luta ser comprada. E assim, eu acho muito difícil. Nesse caso, principalmente, eu acho muito difícil, porque o Joshua não vai querer fazer isso com o próprio legado. Segundo, o Joshua é bem mais rico do que o próprio Jake Paul. Já tem mais dinheiro do que o próprio Jake Paul. E na mesa já tem 180 milhões de dólares garantidos ali, né? Não precisa de muita coisa, né? E pra mim, o principal de tudo, então está circulando por aí que os árabes querem fazer finalmente a luta do Joshua com o Tyson Fury pro ano que vem. Se ele perder pro Jake Paul, independente de como for, já era, acabou, esquece. Perdeu valor, perdeu valor. Assim, no máximo, se é que vai ter algum arranjo nessa luta, eu acho que não vai ter, mas se tiver qualquer coisa do tipo, é o Jake Paul sobreviver, entendeu? O Joshua fazer o que o Jake aliviar fez com o ele. Tyson. Boa. No máximo,
é isso. Eu acho muito difícil acontecer outra coisa diferente. Até porque o Joshua não aliviou pro Francis Ngannou também, né? Deu pra ver. Cara, ele não vai aliviar. Ele não vai aliviar. Escuta, ele tá levando o rapaz a sério. O Jake Paul tá levando a sério. Aliás, não teria como ser não tem como, diferente. né? Ele sabe a encrenca que ele se meteu, mas ele é aquele cara que a gente estava falando antes, que ele não se importa de vestir a figura do palhaço. Ele sempre foi o palhaço, né? Então, assim, o arquétipo do palhaço, pra quem quer entender um pouco assim, foda-se se vão falar de rir de mim ou qualquer outra coisa. Fale mal ou fale bem, né? Mas fale de mim. Eu tô enchendo os bolsos, eu tô construindo um mundo na minha volta. Ele é protagonista, mesmo sendo palhaço. Partindo pra uma análise mais técnica, o que você pode resumir, assim, do estilo do Joshua e do estilo do Jake Paul? Como você resumiria o estilo de cada um? O estilo do Joshua, muito mais técnico, mais refinado, né? Muito mais tático. Ele tem técnica muito bem aplicada. Ele tem táticas e recursos de jogadas. Quando eu falo táticas, para quem não entende muito disso, jogada. Ele tem combinações para construir ao longo da luta muito ampla, que é muita história no boxe. E o controle de distância e tudo mais, de poder, certo? Então, assim, nós vamos ver um Joshua com controle total dos fundamentos do boxe, e um Jake Paul, que o que ele tem? Ele tem desespero, loucura e coração. Tem controle, tá mostrando vídeos, saltitando, batendo bonito no saco de pancada? Tá. Por quantos segundos? 15? Eu quero ver se ele tem condições de fazer isso durante uma luta inteira, durante 3 minutos. Se ele tem condições de fazer aquela movimentação e fazer com que o outro não perceba os padrões de movimento que ele faz. Porque essa é a maestria do boxe, tá, entende? O Anthony Joshua já tá acostumado com aquilo. Ele já conhece, já reconhece aquilo. O Jake Paul tá aprendendo agora. Então, ele conseguir aplicar isso contra um cara que nem o Anthony Joshua, sabe? Não, humanamente quase, porque aquele meu 1% diz assim, ó, se quase possível. Mas nós vamos ver, e anota o que eu tô dizendo, nós vamos ver um Jake Paul um tanto quanto assustado, natural, porque vai ter que se movimentar mais, e vai baixar a cabeça e vai mandar um pombo sem asa e vai rezar pra que tudo dê certo. Óbvio, falando sério aqui, eu sei que existe 1%. É impossível não ter esse 1%. Em algum multiverso alternativo aí, o Jake Paul nocauteia o Anthony Joshua em 10 segundos. É verdade. Mas nesse universo aqui, isso não vai acontecer. Eu duvido muito que vai acontecer. Pai, por favor, ouça a voz desse rapaz. Digamos assim, como você acha que vai ser o rumo da luta até o desfecho? Cara, nocaute no primeiro e segundo round. Talvez o Joshua passe um trabalho pra encontrar um pouco um Jake Paul um tanto quanto assustado, que nós já vimos que o Jake Paul, quando tá sendo pressionado, ele fica realmente assustado e ele se defende muito bem. Ele não se expõe. Então ele se fecha, se abaixa, vai fazer umas coisas um tanto quanto feia pra poder baixar a cabeça e jogar a mão dele. Mas no momento que o Joshua ajustar isso no final do primeiro e o segundo round, ele vai conseguir nocautear. Eu acho que até não é interessante pro Joshua cozinhar um pouquinho a luta ou deixar o Jake se soltar, porque não é como se fosse o Mike Tyson, né? Eu acho que, querendo ou não, mesmo sendo o Mike Tyson, é mais fácil você cadenciar contra um cara que tem 60 anos de idade, não contra um cara que tá no auge da forma física, né? Minha opinião, no máximo até o 4º round, Anthony Joshua nocauteia Jake Paul de forma homicida nessa sexta-feira. É isso aí. Um assassinato nas luzes do dia. Não, vai ser de noite. Pra encerrar, mais alguma luta assim que você queira mencionar desse card? Temos o Ken O'Malley, que vai estar lá estreando. Já foi também, como eu falei antes, né? A MVP, a Most Valor Promotions, que é do Jake Paul. Tá trazendo lutadores da América do Sul, lutadores brasileiros, tem no plantel dele ali, se eu não me engano, uns 4 lutadores brasileiros, e vai ser a estreia do Keno. É um adversário que não representa tanto perigo, mas de novo, é um cara que tá no boxe, tá treinando pra vencer. Tu vai olhar o cartel desse adversário, não tem nada de significativo. É aquele início de carreira. Nós queremos ver o Ken O'Malley massacrar esse cara. O Ken O'Malley tem que massacrar ele. E as próximas lutas do Keno vai ser isso. Nós esperamos isso. Pra que ele consiga o quê? Chamar a atenção da mídia. E aí nós podemos ver ele num grande confronto com um grande campeão, começar a pensar num título, né? Pabu, obrigado por ter participado aqui do vídeo. Muito bom ter você aqui no canal. Finalmente, prazer em te conhecer. E deixa aí sua mensagem final. Já faz também vende aí o seu peixe também, né? Convida o pessoal para o teu canal, para tuas redes, etc, para seus trabalhos. Tá bom. Obrigado, Carlos. Obrigado pelo convite. Foi uma satisfação conversar contigo. A gente ficou aqui, o quê? 1 hora. Passou rápido, nem percebemos. Então, quando as coisas são assim, é porque é legal, né? Já tava de saco cheio aqui, ó. Tem as mensagens aqui no Instagram. Não acaba não esse negócio? Já deu, menino. Já deu. Foi, não?
Tô brincando. Então, assim, legal pra caramba bater esse bate-papo contigo. Você que não tá me conhecendo através do Carlos agora, sou o Pabum, né? Pabum Box. Todas as redes que quiser ver, Pabum Box no Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube, tá lá. Eu faço vídeos ensinando boxe, falando de boxe. Tem um pouco de entretenimento, tem bastante conteúdo de conhecimento. Então, segue lá e vamos continuar falando de boxe. Link vai estar aqui na descrição. Podem seguir todas as redes do Pabum. E é isso, pessoal. Vejo vocês na sexta-feira. Vai ter live aqui no canal. E é isso. Adeus, Jake. Ou melhor, tchau, pessoal.